Sejam bem-vindas a mais um episódio de Batalha dos Remakes, esse quadro aqui no canal em que temos a batalha entre o filme original e o seu remake. E nesse episódio de hoje, então, vamos batalhar O Corvo de 1994 versus O Corvo de 2024. Se vocês não conhecem a Batalha dos Remakes, temos 5 grandes rounds. Cada vencedor de cada round leva 1 ponto. E quem somar mais pontos no final, obviamente, é o grande vencedor dessa Batalha dos Remakes. E aproveitando então o lançamento do Corvo de 2024, nós temos essa Batalha dos Remakes entre o Corvo de 1994 e o Corvo de 2024. Quem leva a melhor nessa batalha? What's your favorite scary movie? O primeiro round, então, nós temos história. Os dois filmes apresentam a mesma premissa, porém com maneiras distintas de contar a mesma história, né? Temos, então, Eric Draven e Shelley Webster. Os dois são grandes namorados e, infelizmente, são mortos por uma gangue de criminosos, né? Eric Draven, então, acaba voltando dos mortos e se torna, então, o Corvo. Assume esse manto e começa a buscar vingança pela morte da sua amada, matando um a um dos criminosos que são responsáveis pela morte de Shelley Webster. Aqui, então, no filme original de 1994, simplesmente essa história já é contada nos primeiros 10 minutos do filme. Já começa o filme com a cena do crime da morte de Eric e Shelley, e logo em seguida Eric já volta dos mortos, ressurgindo então do seu túmulo e já assume então esse manto do Corvo e já começa a ir atrás dos algozes, dos responsáveis pela morte dos dois. Então aqui o filme ele já vai começar na ação desenfreada. E as informações que precisamos são mostradas em alguns flashbacks ao longo do filme. Então nós vamos descobrir um pouco mais sobre a história, tudo o que aconteceu com os flashbacks, e assim nós vamos juntando as pistas do quebra-cabeça e começamos a conhecer toda essa história. Então não é uma história jogada pra gente, né? Ela é passada ao longo do filme e a gente vai recebendo então essa mensagem. Então o filme aqui tem um ritmo um pouco mais avançado na sua narrativa. Mas aqui nós temos então que já comprar essa ideia com poucas cenas mostradas da relação entre Eric e Shelley, que vão se casar no dia seguinte, né, no dia do Halloween, e são mortos então na noite da véspera do casamento deles. Então eles já têm um relacionamento de mais tempo juntos, já vão constituir então uma vida em conjunto. Então o amor deles já vai acontecendo durante bastante tempo. Eric, né, foi um músico, ele tinha uma banda, e na fatídica noite, então, na véspera do casamento deles, Eric é jogado do seu apartamento pela janela, acaba morrendo, e Shelley é, infelizmente, abusada sexualmente, agredida, vai para o hospital e fica horas e horas e horas e horas até a sua grande morte, infelizmente. E então Eric vai correr atrás ali para vingar a sua morte. Já agora o filme de 2024, nós temos muito mais história expositiva, mastigada em relação a simplesmente tudo, né? Temos então o Eric, que conhecemos um pouco mais da sua infância, da mãe dele ausente, que usa dorgas, que ele já começa a lidar com o luto desde criança, ele passa por uma fase muito conturbada, vai ter um reformatório. E a Shelley também nós conhecemos um pouco sobre a sua história pregressa, ela faz parte ali de uma organização, acaba sendo vítima dela e consegue provas contra ela e acaba então sendo perseguida por essa organização criminosa. A Shelley vai fugir então, vai até o reformatório, onde acaba encontrando o Eric e os dois começam uma relação ali amorosa, né? E a relação deles então é construída do nada, é muito rápida e não dá exatamente para comprar muito essa ideia do romance deles, que é muito rápida e demora cerca de 40 minutos para construir a história do filme de 2024, o que levou 10
para construir a história do filme original. Então aqui o ritmo é mais lento, é amassante no início, demora demais para as coisas acontecerem. Quando o Eric ele começa realmente a assumir o manto do corvo, já falta poucos e poucos minutos para terminar o filme, já estamos chegando no clímax. Então é um filme que vai tendo vários e vários diálogos expositivos para mastigar e contar toda essa história, né? O que no original, então, vários pedaços que você junta para entender a narrativa, aqui no remake de 2024 já é tudo jogado, já é tudo mastigado para a audiência. Então eu acho que o ritmo do original e como a história é contada no original é melhor do que a do remake. Então pontinho então para o filme de 94. Round 2, personagens, né? Aqui nós focamos principalmente nos protagonistas, que o próximo round são os vilões. Aqui então no filme de 1994 nós temos os personagens principais como Eric e Shelly. Shelly a gente não sabe muito sobre a história dela, né? Ela aparece em alguns pequenos flashbacks, mas nós não temos uma história mais de origem para conhecermos mais o personagem. O filme foca principalmente no Eric e nos seus dois aliados, o policial Albrecht e a Sarah, né? Então, assim, o Eric neste filme, ele já quer uma vingança contra os algozes da sua amada e de si próprio, né? Aqui ele vai realmente nesse movimento de vingar, assumindo o manto do corvo. Mas uma coisa muito interessante desse filme é que ele abraça muito mais rápido essa questão da vingança. Logo no início, ele já põe a maquiagem, já coloca a roupa dele e ele brinca muito com essa situação. Então ele leva todos esses superpoderes que ele consegue de regeneração, de super força, né? E também essa conexão com o corvo, ele leva isso a um patamar muito melhor do que do filme de 2024, porque ele que usa bastante a seu favor. Ele zomba das vítimas, né? Ele faz várias brincadeiras, então ele não é exatamente esse personagem tão sério assim. Ele tem um humor um pouco ácido, né? Para poder zoar com as suas vítimas. Leva um tempo até ele matar as suas vítimas, né? E aqui é muito interessante que temos um lado muito dualístico do personagem. Ele assume esse lado vingativo, mas ao mesmo tempo ele continua com o seu lado humano, o seu lado amoroso, o que é muito interessante para o personagem e o que o torna extremamente complexo. Então ele tem um lado da matança, da vingança, mas um lado amoroso e carinhoso e humano, principalmente por conta dos personagens secundários, que são a Sarah e o policial Albrecht, que conseguem trazer esse lado humano do personagem. A Sarah, né, que é muito amiga do Eric e da Shelly antes deles morrerem, traz isso, né, pro personagem. O Eric até mesmo dá o cordão, né, a aliança da Shelly para Sarah guardar. E ele também tem um grande aliado no Albrecht, que o Albrecht, né, o policial, acaba ajudando ele no final. Os dois acabam realmente formando uma grande aliança. Então esses personagens são uma grande fundação para o Eric e o seu lado humano, trazendo essa dualidade no personagem que é muito interessante. E a caracterização, então, do Eric de 1994 é muito mais interessante, né? O cabelo mais comprido, a roupa completamente assim, preto, com aquele sobretudo, né? Com o seu rosto maquiado, com as feições aqui do corvo. A caracterização é muito interessante. Você bate e fala, corvo! Tá ali, né? E a conexão do Eric com o próprio corvo, como a sua extensão, como ele enxerga pela visão, né, do próprio corvo também, como eles trabalham como um só, como os dois são uma única entidade, é muito, muito interessante, né? Toda a utilização dos poderes, como ele abraça isso, né? Os poderes dele é muito interessante.
Agora, o Eric, né, no filme de 2024, ele não tem muito esse lado meio dualístico, né? Ele é 8 ou 80. Ou ele tem esse lado extremamente amoroso, que a gente vê muito a relação dele com a Shelley antes da fatídica noite, tragédia na morte deles a acontecer. Mas aqui ele demora mais para poder abraçar essa questão da vingança do corvo. Ele ainda está em dúvida. Ele precisa de uma ajuda ali, né, daquele personagem que não tem nome, que a gente descobre só nos créditos finais, que é o Cronos, né, para poder mastigar para ele o que ele precisa fazer, como ele precisa fazer para chegar no seu objetivo. Então demora essa construção do corvo para ele assumir esse manto, e quando isso acontece já estamos chegando no final do filme. E aqui ele muda drasticamente o seu comportamento, né? Ele tinha esse lado amoroso, carinhoso, mais humano, mas quando ele abraça, faz aquele pacto com o Cronos, e ali ele retorna mais forte, mais poderoso, pegando o manto finalmente do corvo, né? Aqui ele se torna um grande matador, né? Uma máquina de matar. Ele perde completamente sua humanidade e se torna exatamente um grande vingador imparável. Ele perde então essa construção dualística, né? Transformando de A para B logo em seguida, né? Aqui não temos exatamente os personagens secundários para trazer essa humanidade. Ele tá praticamente sozinho o filme inteiro, só o Cronos ali para poder meio que ensinar ele como fazer e o que ele deve fazer, na verdade, né? A caracterização aqui, né, do Eric de 2024 é muito mais do mesmo, né? Não tem um diferencial tão grande assim. Você fala e muita galera já começou a comparar com o Coringa do filme ali, né, Esquadrão Suicida. Então não tem exatamente algo inovador, algo criativo, né? Não tem um cabelo grande, não tem aquela maquiagem, né? Ele usa um sobretudo, mas ele tá sem camisa para mostrar suas tatuagens. Então a caracterização aqui deixa um pouco a desejar mesmo, né, galera? E, né, ele não tem muito dessa conexão com o corvo neste filme. O corvo só tá voando perto dele, só tá ali porque precisa ter um corvo, porque o nome do filme é Corvo, né? E não faz muito, né? Não mostra a relação entre eles, o quão importante o corvo é, né? A conexão entre eles também não faz muito sobre isso. Ele demora muito também a poder entender os seus poderes, né? Ele precisa de um diálogo expositivo para explicá-lo, como os poderes funcionam. Então ele sempre precisa de alguém ali para poder ajudar e orientar ele durante o filme. Temos o personagem da Shelley, né, que aqui temos mais participação, porque temos um pouco mais sobre o passado dela, né? Como eu disse na primeira parte do vídeo, que ela viu coisas atrozes e está sendo então perseguida por essa gangue criminosa. A gente sabe um pouco mais que ela tem um dom artístico, né, de tocar, de cantar, que ela perdeu. Também conhecemos a mãe dela, a relação da mãe dela, que a mãe dela fez um pacto para conseguir, né, dinheiro, e ali perdeu sua filha. Então temos um pouco mais de desenvolvimento da Shelley. Mas eu gosto muito mais do arco, né, do núcleo de personagens de 1994, porque temos mais personagens. Esses mais personagens tornam a narrativa mais interessante, até mesmo para poder ajudar o protagonista nessa jornada de vingança. Então, em relação aos personagens, eu fico como de 1994. Round 3, os vilões. Aqui, para mim, os dois vilões principais dos dois filmes são extremamente fracos e clichês. Meio que eles são um retrato da época em que os filmes foram lançados. Os clichês, né, da década de 90 e os clichês da década atual que estamos vivendo agora. Então são vários e vários clichês, vários estereótipos de vilões, né? Aqui no filme de 1994, nós temos o vilão principal que se chama Top Dollar. Ele é o grande responsável por essa gangue de criminosos que fazem atos violentos na cidade, que explodem as coisas sem sentido, fazem maldade simplesmente por serem maus. E o Top Dollar, ele é mau por ser
mal mesmo, né? Ele gosta de ser mal, então não temos muito mais na sua personalidade. É um personagem extremamente raso e que acaba lutando, então, ali no final, com Eric Draven, com uma morte simplesmente clichêzona, né? Aquela morte do vilão que é empurrado de um telhado e que cai, então. Morte por queda é um grande clichê da morte do vilão. Pelo menos aqui, né, é transferido para o vilão Top Dollar tudo que a Shelley sentiu de dor na sua morte, ele então sente antes de morrer e acaba morrendo da mesma forma que o Eric foi morto pela gangue de criminosos, né, caindo de uma grande altura, de uma queda, né? Então tem uma coisa conceitual, tem uma coisa que bem simbólica, né? E aqui temos então a gangue de criminosos, vários e vários e vários, que a gente tem, por exemplo, o Fanboy, o T-Bird, o Tintin e até mesmo a Mika, né? Então temos outros vilões aqui no filme e é interessante que cada um deles também tem o seu tempo de tela para serem ali mortos e vingados, né, pelo Eric Draven. Então cada cena tem a sua particularidade. Um é morto ali no beco, né, com aquela cena da faca muito interessante. O outro é morto ali no carro, que depois temos aquela cena maravilhosa do corvo em fogo. Então cada um tem o seu momento de morte no filme e cada um tem o seu momentinho ali de ter um pouco de brilho no filme. A gente conhece mais sobre esses personagens, sabemos pelo menos os nomes e temos as particularidades de cada um desses pequenos vilões ali ao longo do filme, né? Agora, de 2024, nós temos o grande vilão, o Vincent, e uma vilãzinha secundária, a Marion, né? A Marion é mais um pau mandado, né, do Vincent. Ela acabou entrando nessa onda de crimes do Vincent, né, ali, e simplesmente faz tudo o que ele manda, né? Então ela acaba sendo também uma grande vítima do próprio vilão. Então não tem muito o que fazer aqui em relação a isso, né? Agora, o Vincent, né, nesse filme ele tem poderes também sobrenaturais. Ele fez um pacto com o diabo, que ali ele tem poderes que ele consegue, então, fazer com que as pessoas agem da forma que ele manda, né? Ele vai no ouvidinho das pessoas, manda as pessoas fazerem algumas coisas e essas pessoas acabam fazendo, então, o que ele mandou. Ele leva as almas dessas pessoas, então, até um inferno, para ele poder se livrar e ganhar a vida eterna. Então aqui pelo menos temos um pouco mais de motivação. Ele não é o vilão por ser simplesmente mal, né? Mas ele tem uma motivação, ele faz isso para conseguir a sua vida eterna. Mas aqui é mais um clichêzão, né, galera? A gente pode pegar, por exemplo, vários e vários vilões ali de Rei do Crime, por exemplo, sabe? E ali você fala, nossa, é mais um grande rei do crime dessa cidade, né? Que tem uma gangue também de criminosos que trabalham para ele, né? Então é mais um grande clichê, né? E no final das contas ele acaba sendo levado para o inferno pelos demônios e a sua alma então acaba indo para o inferno. Então mais um clichêzão de morte de vilão em que o próprio, né, poder se volta contra ele, né? O que ele usava a seu favor volta contra ele. O feitiço volta-se contra o feiticeiro. Então aqui mais um grande clichêzão, então, do vilão deste filme. E simplesmente, ele tendo poderes ou não tendo poderes, não muda muito assim a narrativa do filme, não é verdade? Traz um pouco mais de camadas, mas também a cena ali do embate entre o Eric e o vilão, né, e o Vincent é muito, mas muito fraco demais. Pelo menos no filme original nós temos um pouco da luta corpórea entre eles, né? Eles têm mais contato durante o filme, né? Então eles têm mais embates durante o filme do Eric com o Top Dollar no original. Aqui o Eric, né, de 2024, só encontra com o Vincent no final e rapidamente aquilo é resolvido. O Eric aqui não mata exatamente, né, o vilão por conta própria, acaba levando ele para o mundo dos mortos e os demônios fazem o resto, né? Pelo menos o Eric, ele tem um seu lado mais vingativo e tem mais poder
da morte do vilão do filme original, por exemplo, né? Então, mas por conta disso, né, que os vilõezinhos secundários do filme de 94 têm um pouco mais de suas particularidades, por mais que os dois sejam extremamente fracos, gente, os vilões dos dois filmes são fracos demais. Mas se eu for parar para pensar no vilão que talvez vai ficar mais na minha mente durante algum tempo, talvez o Top Dollar ficaria mais do que mais um clichêzão de rei do crime aqui no filme de 2024. Então, por pouco, mas pouquíssimo mesmo, o de 1994 ganha nesse aspecto. Round 4, Vingança / Mortes. A grande premissa do filme, com certeza, é esse lado vingativo e as mortes em que Eric Draven faz com seus algozes, né? Então, aqui no filme de 1994, eu acho que a parte da vingança é muito mais interessante do que a de 2024, por exemplo, né? Como eu disse para vocês, nessa parte da vingança, cada, então, algoz, cada grande responsável ali pela morte de Shelley e de Eric tem o seu momento de morte em que o Eric vai um por um. Então tem as suas peculiaridades nas mortes de cada um, como eu disse para vocês, né? Um é no beco, outro é no carro, o outro é na casa, né, / banheira. Então cada um deles tem as suas peculiaridades na parte das mortes, na parte da vingança. E aqui é muito interessante como o Eric, ele vai brincando mais, né, com os vilões, né? Então ele vai lá, zomba daqui, zomba de lá e usa até mesmo, né, os seus poderes a seu favor, né, para poder amedrontar os vilões. Aqui o Eric também, ele parece que peita um pouco mais os vilões, né? Ele aparece simplesmente do nada numa cena do jantar e acaba tendo essa grande cena de ação que para mim é a melhor cena de ação do filme. Com certeza é aquela cena do tiroteio no meio do jantar, é muito boa mesmo, né? Mas eu acho, sinceramente, que os vilões poderiam ter sido um pouco mais torturados no filme, né? Podia ser um pouco mais duradouro nisso, sabe? Eles mereciam muito mais. O que eles fizeram com a Shelley e com o Eric merecia exatamente mortes um pouco mais assim, com finesse, né? Mais demoradas, fazer com que eles passem pelas mesmas coisas que a Shelley, por exemplo, passou, sabe? Estilo, sei lá, um Doce Vingança. Então, assim, não é tão satisfatório quanto eu imaginava que seria. Eu esperava um pouco mais disso, mas em contraponto nós temos então o filme de 2024, né? Aqui o Eric de 2024, como eu disse para vocês, é exatamente uma máquina de matar, né? Aqui temos duas cenas de ação bem interessantes, né? Mas é exatamente as únicas cenas de ação que nós temos no filme, que é a cena de ação do carro, que, querendo ou não, é uma cena de ação que também a gente já viu bastante em vários filmes. Então não é algo realmente muito original assim. E ele não consegue muita vingança nessa parte da cena do carro, né? Ele consegue muito mais ali naquela cena da ópera, né? Que é uma cena fantástica. O que foi a cena do tiroteio no filme original, né? No jantar, foi essa cena da ópera no remake de 2024. Com certeza a melhor cena do filme, o grande ápice e único, né? Ápice do filme de 2024. Se o filme se mantivesse exatamente nesse momentum, né, nesse clímax dessa cena e fosse mais o filme em relação a isso, o filme seria com certeza muito melhor, porque essa cena da ópera, né, da matança ali com a espada, por mais que tenha alguns clichês, algumas partes foram realmente muito interessantes e bem criativas nas mortes ali dos vilões. E ele aqui tá muito mais brutal, né? Tá muito mais imponente nessa questão do que exatamente ali no filme, né, de 1994. Mas a vingança também fica a desejar, porque como temos dois vilões principais, o resto ali dos vilões são simplesmente mais capangas de segunda mão, né, meros assim, pau-mandados do grande vilão. Então tá lá realmente só pra morrer e a gente nem sabe o nome, nem se importa, nem sabemos muito sobre eles.
Então ficam só exatamente 2 grandes vilões do filme, enquanto no filme original nós temos vários, né? Então várias mortes e a vingança parece que é muito maior. E parece que tem mais senso de urgência, né? Porque aqui no filme de 2024 ele fica na dúvida se vai, se não vai. Então demora demais até ele assumir isso nele e ir até o fim. Aqui de 94 ele já aceita desde o início e já começa desde o início essa grande vingança, né? Então eu escolheria a vingança em 1994 e as mortes em 2024. E quinto e último round nós temos a produção. Aqui a gente analisa então as partes técnicas do filme, né? De 1994 eu acho o filme muito bem feito, né? Temos alguns probleminhas aqui em relação a alguns efeitos em computação gráfica, principalmente da vista aérea da cidade, que a gente consegue ver que é muito fake, né? Mas eu acho que a produção deste filme, né? Ele tem uma atmosfera única, ele tem personalidade, ele tem identidade, né? Porque aqui é um filme gótico, é um filme escuro, é um filme sombrio, underground, se passando mais na cidade. É uma coisa que parece que acontece em pequenos núcleos, né? Não é uma coisa tão grandiosa assim durante o filme. Então, todo esse tom, né, gótico, toda essa atmosfera extremamente sombria que esse filme traz, junto com a belíssima, né, direção de arte do filme, com cenas muito bonitas, muito bem feitas mesmo. Toda a angulação que o diretor Alex Proyas utiliza, né, ele é um ótimo diretor aqui, porque ele dá os zoom outs, dá os zoom-ins, os closes, né, nos personagens, principalmente no Eric, para mostrar a sua emoção. Então ele tem uma jogada de câmeras aqui muito interessante. A trilha sonora do filme também muito boa, né? Um rock pesadão, um heavy metal que combina com esse clima underground, obscuro da cidade, com essa atmosfera gótica. Então é um filme que tem personalidade, é um filme que tem sua própria identidade. Você vê e fala, eita, tô assistindo aqui o filme do Corvo, né? Agora, o que falta exatamente no filme de 2024 é essa personalidade. Não tem exatamente, né? Temos cenas de ação muito boas, temos com certeza, né, jogadas de câmeras bastante interessantes, mas não temos personalidade. É um filme de ação, então bastante genérico, né? Algumas cenas de ação assim um pouco clichês em alguns momentos, mas nós não temos exatamente uma personalidade. É um filme muito polido, é um filme que não tem um diferencial, na verdade, pra gente falar, nossa, tô entendendo, é um filme do Corvo, né? Então não tem essa ambientação gótica, não tem nada em relação a isso, né? Aqui o diretor Rupert Sanders, ele não traz nada de novo na sua direção, você não consegue ver um diferencial realmente, né? Por mais que a produção seja muito bem feita, os efeitos sejam ótimos, tudo seja muito bonito, muito polido, falta personalidade, se tornando então um filme extremamente genérico e bastante assim megalomaníaco, mas em relação a tudo isso, né, galera, eu prefiro muito mais a personalidade gótica rock and roll ali, né, do filme original de 1994. Então aqui, obviamente, vocês já devem ter somado, né, nem precisa fazer muitas contas aqui, o grande vencedor, então, dessa batalha dos remakes é o filme original de 1994. Então comentem, galera, o que vocês acharam sobre isso. Vocês concordam desses rounds? Montem os rounds de vocês aqui nos comentários que eu quero saber também, viu, galera? E quem seria o grande vencedor segundo vocês, né?
Mas então dê um like nesse vídeo se vocês gostaram desse vídeo. Se inscrevam no canal se vocês não são inscritos. Estamos nas terças das batalhas. Temos várias batalhas nesse dia temático, né? Batalha dos remakes, batalha de filmes, batalha de sequências, batalha de franquias, batalha de vilões. E na próxima semana, então, nós vamos ter outra batalha diferente. E coloque aqui qual a próxima batalha dos remakes vocês querem ver aqui no canal, galera. Muito obrigada, até os próximos vídeos.